Olá, shalom a todos, aqui é o pastor Fernando Gonçalves e vamos para a nossa segunda aula sobre esse tema, homens. Estamos falando, pequenos vídeos falando sobre o homem bíblico. Já tivemos o primeiro vídeo de introdução, já tivemos o segundo, que é o primeiro capítulo. Esse é o terceiro vídeo, mas é o segundo capítulo, ok? Vai estar numa playlist chamada Homens aqui no canal, para que você possa acessar e ver, tá? É como se fosse uma pequena mentoria para que a gente possa estar conversando sobre a questão do homem bíblico. Vamos orar ao Senhor? Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha conduzir esse vídeo, que tudo que acontecer aqui será para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Homens. Então a gente está nesses pequenos vídeos falando sobre homens. No vídeo passado nós falamos sobre o fundamento da fé, né? Nós estamos falando no homem como se fosse uma construção, né? Então o fundamento da fé é a base, né, de um terreno que você vai construir. Então, hoje nós vamos tocar num outro assunto para que a gente possa continuar mergulhando nesse tema. Qualquer coisa, vai estar essa playlist e você vai poder acessar os vídeos anteriores. Então, no último vídeo nós falamos sobre o fundamento, que como fundamento de qualquer construção, nós falamos sobre a base sólida da fé. Então, nós falamos sobre o fundamento, como fundamentar essa construção. Você lembra que nós falamos que a gente iria pavimentar um caminho assim, como se fosse construir uma casa. Então, o primeiro caminho foi o fundamento, os alicerces. Toda vez que você vai construir uma casa, você precisa fazer alicerces, né? E no final nós passamos algum exercício para que você possa praticar o que você ouviu. Hoje nós vamos falar sobre a planta, que eu falei que todo mundo que vai criar alguma coisa, ele precisa primeiro ter a planta, né? Se você vai construir uma casa, você vai ter a planta da casa. Então, já limpamos o terreno, estabelecemos o fundamento da fé. E agora nós vamos falar sobre a planta, que é identidade e propósito. Módulo 2, a planta, identidade e propósito. Que são duas coisas que nós precisamos definir, tá? Por que identidade e propósito como planta? Quando você pede, você contrata um arquiteto, um engenheiro, dentro da construção que você vai fazer, você quer fazer a casa do jeito que você sonha, né? Você chama a sua esposa, vocês conversam, vocês vão planejando, porque essa casa ela vai ter uma identidade, que é a sua identidade, aquilo que você quer, o que tu pensa, como uma boa casa, como uma boa morada. E o propósito, qual é o propósito que nós temos de criar uma casa? Por que nós damos uma identidade à nossa casa? Porque o propósito ali é que seja um lugar, primeiramente, acolhedor, um lugar espaçoso, tá? Porque é um lugar de família e família precisa de espaço, tá? É um lugar que você vai estar recebendo pessoas, é um lugar onde você vai estar festejando. E quando do identidade e propósito, eu acho muito importante numa casa, porque é ali que você e a sua família irão buscar o Senhor. Então, quando nós vamos construir, nós partimos desses princípios a qual estou falando. Então, conceito e desenvolvimento disso. Vamos lá. Deus não cria nada sem plano. Deus ele não cria nada sem plano. Plano significa identidade e propósito. Deus
quando ele cria o ser humano, cria o universo, ele cria com a identidade dele, com o propósito de que a criação passe a adorá-lo, passe a buscá-lo. O propósito da criação foi para Deus gerar vida. Por isso que nós vivemos num universo tão vasto. Então Deus, ele não cria nada sem um plano. Para Deus criar eu e você, houve um planejamento dele. Tanto que o homem foi criado no 6º dia da criação. Então houve todo um planejamento. A luz, a terra, plantas, a água, os luminares, animais, para aí sim colocar um homem. Então Deus, ele tem a sua identidade e ele criou todo um propósito, pavimentou todo o caminho, criou inúmeras situações para que quando ele criasse um homem, tudo estivesse pronto para o homem dominar. Né? Como você pode ler lá em Gênesis 1:26, o Senhor, ele cria um homem e dá a ordem. Vamos lá? Eu não botei aí, mas você pode ler em casa. Gênesis 1, versículo 26, e diz assim, ó: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam a terra. E além de nos criar, Deus nos abençoou, dizendo no versículo 28, e Deus os abençoou e lhe disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e a sujeitem. Tá? A palavra sujeita aqui em hebraico é kabash, que significa a terra ser submissa. Kabash também vai significar subjugar, manter sobre trabalho de escravidão, né? Ou seja, está debaixo de uma ordem. Então, Deus, ele não cria nada sem um plano. Jeremias 29:11, parte A, diz assim, ó: Eu é que sei o plano que tenho para vós, o que tenho sobre vós. Tá? Então, é Deus que tem plano. E nós precisamos absorver esse plano. E você só vai conseguir isso através das Escrituras, através da leitura da Bíblia, através de estudos bíblicos, através de um relacionamento profundo com Deus. Pastor, eu sou novo convertido. Pastor, eu não sou crente. Pastor, meu esposo não é crente, só eu que sou crente. Como é que ele vai entender a identidade e o propósito? Como é que ele vai entender os planos de Deus? Como é que nós que somos rasos vamos ter um relacionamento profundo com Deus? Através da oração, através da comunhão na igreja. Talvez, a irmã está falando assim, meu marido não é cristão, né? Mas a irmã tem amizade com outras irmãs que são casadas com homens cristãos. Quem sabe no almoço, no café da tarde, trazer um casal ou dois mais perto, para que seu marido venha se relacionar e ver como é Cristo na vida dos homens. Porque um homem sem Cristo, ele não vai ter uma boa identidade, ele nem vai saber o que é propósito. Já já nós vamos falar sobre isso. A tradição judaica, vocês sabem que eu sou um hebraísta, eu estudo a tradição judaica, gosto de estudar sobre isso. Ela diz algo assim: ela acredita que todo homem tem um tikkun olam. O que é isso? Uma missão de restauração do mundo. Por quê? A gente sabe que alguém fez com que um homem caísse, né?
através dessa queda do homem, através da queda do homem, toda a criação ela foi sujeitada, entendeu? Ela foi sujeitada por esse ser. Por exemplo, Romanos 8, versículo 19, você pode ver na sua Bíblia. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, ó. Romanos 8. Romanos. Versículo 19. Existe uma ardente expectativa da criação que anseia pela revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à futilidade, não por sua própria vontade, mas devido àquele que a sujeitou, né? Então, em hebraico, uma palavra parecida em hebraico seria kadash, como eu falei antes. Só que, em grego, a palavra é hupotas, algo assim, que também vai falar sobre escravizar, sobre subjugar, né? E essa palavra, hupotas, é um termo militar grego que significa organizar, tá? É um termo militar grego que vai falar sobre organizar, divisão de tropa ou uma moda militar sob o comando de um líder. Então, qual é o nosso tikkun? A nossa missão é restaurar a criação ao Criador. Então, cada homem, porque eu estou falando do homem? O homem é o sacerdote da casa. Uma casa que tem sacerdote, ela tem a missão de restaurar a criação a Deus. Pastor, eu sou casada, sou crente, sou do fogo, eu oro, jejuo, meu marido não quer nada com nada. A minha casa não tem essa responsabilidade. Tem também. A sua casa também tem. É só que o sacerdote ainda não se posicionou. Então, nós homens, nós temos essa missão. Como é que eu vou restaurar a criação ao Criador? Eu não sou pastor, você não precisa ser pastor, você precisa ser crente. Você, como crente no seu serviço, você vai começar a falar da palavra, seja falando ou seja através do seu posicionamento na sua empresa. Porque a Bíblia, ela é pregada falada e ela é pregada através das nossas ações. E são nossas ações que vão definir que tipo de mensagem aqueles não crentes que estão ao nosso redor estão vendo. Tem algo que o método CIS fala, estou falando bastante do método CIS, porque muitos homens nessa geração faz o método, tá? Faz o método. E eu estava observando que eles recitam uma fala que não é deles, é uma fala mais antiga, né? É uma fala muito antiga no campo tanto da psicologia como no campo da psicanálise, que aí o método CIS vai reforçar isso, que sem um propósito claro, um homem vive de maneira reativa e sem direção. O que o método CIS quer dizer com isso? Como que isso vai de encontro com as escrituras? Um homem que está sem um propósito, um homem que não tem uma direção de Deus, ele reage. O que é ser reativo? O que é ser reativo? Reativo não é propósito. Reativo, acontece uma situação, você reage. Se nada acontecer, você fica da mesma maneira que você não tem um propósito, nem tem uma identidade. Você reage. Por exemplo, você vê um animal irracional, um gato, ele está ali, está na boa. Se você fizer algo, ele vai reagir. Se você não fizer, ele não vai reagir. Se você jogar uma água nele, ele vai pular e sair correndo. Mas se você se trancar num quarto fechado, ele vai ficar correndo, né? Vai ficar todo arrepiado, vai botar as unhas para fora. Ele está reagindo ao medo, mas ele ainda não tem um propósito ali, só está reagindo ao medo.
até o momento que ele vai passar a atacar, porque é a única reação que ele tem. Então, um homem sem a sua identidade definida, ele não vai ter propósito. E se ele não tem propósito, ele é um homem que vive no reativo. A verdadeira identidade do homem está nas Escrituras, tá? E a sociedade, o mundo antigo, que definiu muita coisa que acontece nos dias de hoje, através das Escrituras, ele definiu que o homem é o cabeça, o homem é o sustento, é um homem que vai às guerras, é um homem que vai à luta, é um homem que é a primeira linha de defesa da família, tá? Por isso que nas tradições antigas, né, todas as civilizações, você sempre viu um homem tomando a frente. Existem tradições também que, muito poucas, a qual o homem fica em casa sendo cuidado para a mulher e a mulher que vai à caça. Mas as grandes civilizações foram como homens à frente. A sua identidade é de provedor. A sua identidade é de ser o guardião da sua casa. A sua identidade é você ser o sacerdote, conduzir a vida espiritual da sua casa, é ser um exemplo da sua casa. É muita responsabilidade, você tem a identidade de um homem. Qual é o propósito nisso então, pastor? O propósito de você ser um homem bíblico é que você vai trazer restauração a toda a sociedade, tá? Você vai subjugar a sociedade, trazendo ela de volta a Cristo. Porque quando o Satanás derrubou um homem lá no passado, longínquo, no deserto, e aí ele sujeita a criação a ele, então, quando há manifestação dos filhos de Deus, a criação ela vai ser sujeitada novamente a Deus. Por isso que veio Jesus. Poderia ter vindo uma mulher? Poderia. Mas só que o propósito de Deus é que sempre o homem fosse o restaurador. Porque ao homem foi dada a responsabilidade lá no Éden sobre não comer do fruto. Essa ordem foi dada ao homem. Então, quando o homem não cumpriu o seu propósito lá no Éden, a criação cai, porque o homem cai, era um homem que subjugava a criação. Então, quando ele cai, a criação cai, e aquele que fez o homem cair passa a escravizar o homem, escravizar a criação. E aí, nosso Deus maravilhoso como é, envia Jesus, e Jesus, ele cria esse caminho para que o homem seja o restaurador da criação. Por isso que todos nós temos um tikkun olam, uma missão de restaurar o mundo, seja através da sua empresa, seja através da sua família, seja através de você ser um empregado e você dar um testemunho tão grande que as pessoas vão se converter, seja através das mídias sociais. Por isso que o mundo inventou o feminismo, né? Para que o homem perdesse a sua identidade e ficaria mais fácil para o mundo continuar do jeito que está. Só que Deus tem levantado você, Deus tem levantado, mulher, o teu marido, para que ele assuma essa condição de ter um tikkun olam, uma missão de restauração do mundo, de ele, através do posicionamento dele, através do testemunho dele, através da família dele, a sociedade seja alcançada por Jesus Cristo. Maravilha? Aplicação prática, queridos. Vamos lá. A primeira aplicação prática que você deve fazer depois de ouvir, você anote. Você pode ver um vídeo a cada semana para que durante a semana você faça as aplicações práticas. E a primeira dela é descobrir a sua identidade através da relação com Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Pastor, eu não sei orar. Se você tem uma Bíblia em casa, senta, leia um salmo primeiro. Pode ser salmo 1, 2, 3, 5, aí é contigo. Mas leia um salmo, de preferência em voz alta. E depois ora a Deus. Começa
a criar uma relação. Essa relação é igual quando você cria uma relação com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Uma relação de conversa. E nessa conversa com Deus você vai descobrir a sua identidade. Posso já dizer, a sua identidade é de filho de Deus. Quer ver um bom livro da Bíblia para você conhecer a sua identidade? Eu recomendo muito que você leia as 3 cartas de João. É lá perto do Apocalipse, né? Você abre o Apocalipse, volta, e aí você vai achar as 3 cartas de João. Você abre Apocalipse, aí você vai voltar, tem um livro de Judas, aí você volta 3 João, 2 João, 1 João, aí você começa a ler 1 João, ali você já vai começar a entender sobre a sua identidade. Segunda aplicação prática é você definir um plano de vida baseado nos valores da fé. O que é um plano de vida? A maioria das pessoas querem conquistar casa, carro, para ter um montão de mulher, para ser rodeado de amigos, sou aceito em vários lugares, aí vai comprar roupa caríssima, não sei o quê. Não. Isso aí não é um plano de vida. Não, você pode ter o carro que quiser, a casa que você quiser, tá? Isso não é errado. O que é errado? É ter essas coisas para que propósito? Se é algo que a sua família vai usufruir, tá tudo tranquilo. Mas se é algo que vai te levar à queda, é melhor não ter. Então, definir um plano de vida baseado nos valores da fé é definir um plano de vida baseado nas Escrituras. O que a Escritura diz sobre família? Fala da família estar junto, celebrar junto, crescer junto. De vez em quando você pegar a sua esposa, né? Por exemplo, eu moro em Santa Catarina. Então, eu pegar minha esposa, a Márcia, e Urubici, Urupema, ir para as águas termais, passeio. Ter uma vida um plano de vida que vai ser linkada à obra que Deus tem na minha vida e linkada também a eu dar conforto e prazer à minha família. Não adianta você ter bens e estar traindo a esposa, estar traindo o marido, não dar atenção aos filhos, não buscar a obra de Deus. Então defina um plano de vida baseado nos valores da fé. 2 exercícios para você. Primeiro, escreva. Você pode ser digitando, pode ser à mão. Escreva a sua missão pessoal como homem cristão. Escreva aquilo que você entende disso, tá? Escreva aquilo que você entende disso, tá? Se quiser compartilhar comigo, você vai ter contato comigo através do WhatsApp, que vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. E eu posso estar te ajudando, conversando e orando contigo. O segundo exercício é identifique 3, entenda bem, identifique 3 áreas da sua vida que precisam ser alinhadas com a sua missão. Fechou? Escreva, ou melhor, identifique 3 áreas da sua vida que precisam serem alinhadas com a missão que o Senhor tem na sua vida, a missão que você já sente, aquilo que você tem sentido que o Senhor tem para a sua vida. Ok? Tranquilo aí? Se quiser compartilhar isso conosco, muitos de vocês já têm meu WhatsApp, é só entrar em contato, vai estar na descrição do vídeo o meu WhatsApp também, a qual você pode estar entrando em contato, porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso e Deus vai nos dar a vitória. Amém? Então, vamos orar ao Senhor para que a gente possa terminar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus, o Deus forte, o Deus poderoso.
O Senhor é o Deus tremendo, Criador do céu e da terra, de tudo quanto nela há. Eu quero abençoar esse lar, eu quero abençoar essa família que está vendo o vídeo. Eu quero orar por esse homem que está assistindo esse vídeo, que ele venha ser abençoado, que as portas venham se abrir, que as providências venham, que haja toda uma movimentação favorável ao teu servo. Em nome de Jesus, que ele venha se tornando um homem bíblico, um homem da tua palavra, que teu Espírito o ajude e conduza, em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria que você curtisse, comentasse e compartilhasse esses vídeos, tá? Eles estão numa playlist chamada Homens aqui no canal Convívio do Reino. Que você motive pessoas a nos seguir. Estamos fazendo vários vídeos, não tão longos, né? Esse vídeo vai ter de 25 a 26 minutos, rapidinho, para que você possa estar sendo abençoado. Nos siga aqui no YouTube, siga-nos em qualquer rede social. É só escrever Convívio do Reino que você vai nos achar. Shalom, até a próxima, em nome de Jesus.